Irrigação localizada, vulgo gotejamento. Essa é top, viu? Sabe por que é top? Top nem tá no calendário, né? Mas eu falo que é bom mesmo, porque ela vai lá, né, Pedro? Lá na onde precisa mesmo, né? No local. Precisão, né? Mas top não tá no calendário? Não tá no vocabulário brasileiro, diz que é errado, mas eu gosto de falar. Ah, é? Jornalista que fala top. É a expressão de Goiânia, é top, né? É top das galáxias. Desse jeito. É isso aí, então hoje a gente vai falar aqui com um especialista na área de gotejamento, na área de irrigação localizada, né? Porque eu acho que não é só gotejamento também não, né? Acho que tem outras opções aí também. Tem. Né? Acho que tem aí painéis verdes. Essa é nova pra mim, quero aprender. Tem várias denominações aí, aplicações da irrigação localizada. E a gente vai falar hoje sobre esse assunto aqui, né, Janaína? Isso aí. Se você é agrônomo, tá querendo se especializar nessa área, ainda não sabe pra onde que vai, né? Ou se você é produtor rural, agricultor familiar, médio, grande, pequeno, não interessa. Se você está na agricultura, esse podcast é para você. E já deixando de enrolação, vamos apresentar o nosso entrevistado. Ele que é engenheiro agrônomo, possui doutorado em engenharia agrícola pela UFV, Universidade Federal de Viçosa. Desde 2010, ele atua com agricultura irrigada e já participou como supervisor da condução de experimentos com culturas irrigadas da Embrapa Cerrados e atual gerente de irrigação localizada da Pivô. Eu estou falando dele, Elvis Alves. Seja muito bem-vindo ao podcast Agro10. Obrigado. O Elvis Presley da irrigação. Obrigado. Não podia perder essa, né? Não. Essa você nunca deve ter ouvido, né? Da irrigação, não. Da irrigação? O Elvis Presley não morreu, eu ouço muito. Demais. Elvis. Esse nome, né, pra uma pessoa assim que tá na nossa geração, não é comum, né? Não. A gente vê muito aí uma turma que já passou, né? Uhum. Gerações anteriores, mas a geração nova... Minha mãe queria um nome com ela e achou bonito o Elvis e colocou. Ah, ela gostava do Elvis, vai. Mas o Elvis é top, eu sou fã também. É bom demais. É top. Mas o que é essa irrigação por gotejamento? O que caracteriza um gotejo? Vamos lá. Hoje nós estamos supervisores de irrigação localizada da Pivô, né? Supervisor. Nós trabalhamos hoje... A Pivô, ela divide-se em dois grandes departamentos quando a gente fala de irrigação. Tem um departamento por irrigação pivô central e nós temos o departamento de irrigação localizada. Então, no departamento de irrigação localizada, nós trabalhamos hoje com o gotejamento, seja ele superficial ou enterrado, que é o subsuperficial, microaspersão. Trabalhamos também com aspersão, que seja convencional ou irrigação de alas móveis, carretel, a parte de distribuição de água em pasto, despoeiramento, que é algo que a gente tem trabalhado, tem despoeiramento de confinamentos. Os animais, quando eles são impostos à poeira, eles desenvolvem doenças respiratórias. E a gente sabe que naquele ambiente ali restrito de espaço, a poeira é muito grande. Então, é obrigatório o despoeiramento para que o animal ele tenha uma sanidade. E além disso, tem a parte de conforto térmico também nos períodos mais quentes do ano. Então, a gente tem trabalhado muito esse sistema, nós temos vendido muito, temos implantado muito, desde o Mato Grosso até aqui o Goiás, Minas Gerais também. Outra área que a gente tem trabalhado também bastante é a parte de distribuição de água em pasto. Então, muitas fazendas, elas... tem quilômetros e quilômetros de distância de piquetes irrigados, são piquetes maiores de 50 e 100 hectares, e eles pedem uma distribuição automatizada. Então, muitas vezes a gente propõe colocar a caixa d'água em um nível mais alto para que essa recarga seja feita via gravidade, e quando nós não temos essa declividade, a gente propõe hoje, nós temos um sistema de bombeamento automatizado com pressostato e fluxostato, que seria isso. Quando há uma demanda, quando a boia do bebedouro baixa, automaticamente ela acusa que há uma demanda de abastecimento e essa bomba ela é acionada em tempo real. Então essa bomba ela fica parada, ela liga e desliga de forma automática. Então hoje é mais uma das atuações da Pivô dentro da agricultura, da pecuária brasileira, da agropecuária brasileira. E por fim também a gente tem trabalhado muito com a parte de destinação de dejetos.
Então, a proposição de tubulações corretas. Eu crio suínos, crio bovinos, bovinos de leite, que gera muito subproduto. Então, a gente tem trabalhado também dentro do departamento de irrigação localizada. Ô Elvis, agora não sei se posso falar que é uma irrigação. Certo. Mas eu acho que eu posso falar que é uma molhação. Sim. Que o pessoal está fazendo também em painel de energia solar, né? Legal você tocar nesse assunto, porque é o Spark. Nós temos hoje um equipamento que foi desenvolvido, foi adaptado para a limpeza de painéis solares. O que é que a gente especifica neste sentido? Que ele não limpa o painel solar de forma completa. Qual é a função do Spark? Despoeirar. Entretanto, ele vai diminuir a incidência de lavagem completa. Pelo menos uma vez por ano é indicado que faça-se a lavagem total dos painéis. Por quê? A camada de poeira ela vai acumulando, quando você liga sai o excesso. Então aumenta a geração de energia. Mas com o passar do tempo, vai acumulando-se uma camada de poeira que a água não consegue fazer o arraste por completo. Então ele não despoeira 100% dessa placa durante o ano todo, mas a eficiência aumenta mais de 90% quando comparado com aquela camadazinha que vocês passam nas estradas por aí, vocês veem aquela camada de poeira gigante nas placas solares. Se for para você limpar aquilo ali diariamente, não tem como. Imagina um trator com as pessoas móveis ali, né? Não tem como. Mas assim, com ele, que é um equipamento que ele fica fixo, você consegue tirar o excesso. E uma vez por ano, você conseguir lavar isso aí por completo, seria o manejo ideal. Então tem aparecido muitos projetos para a gente fazer, porque assim, é algo simples. Eu preciso dimensionar uma bomba, uma rede de distribuição, para que vai atender uma quantidade X de emissores. A gente chama que são emissores que são as microaspersores, vamos dizer assim. Então é uma tecnologia fantástica que o pessoal tem procurado bastante. Legal, então é outro nicho de mercado dentro da irrigação para, por exemplo, vai para a cidade, mas também tem o produtor rural que ele tem a energia solar dele lá e precisa limpar, né? E a gente roda muito esse Brasil, eu sei que vocês também rodam muito, e o que a gente vê de fazenda, de usinas geradoras de energia com base no sol, não está no gibi, como diz o ditado. Tem locais que você passa que tem áreas de mais de 20 hectares, de 30, 40 hectares com placas solares. E a gente sabe e você vê a poeira excessiva em cima dessas placas. Então, assim, quando a gente vai para a ponta do lápis, a gente está buscando fazer esse estudo em loco. Na fazenda da Pivô tem esse sistema. Então, a fazenda da Pivô é uma fazenda modelo, que a gente vende, a gente usa. E com o Spark não é diferente. O Gadia, que é o nosso gerente de energia, juntamente com o pessoal de projetos, montou esse projeto, né? E esse projeto ele está sendo analisado e a gente busca quantificar a importância do Spark. Então, supondo que se durante o dia eu gerar X sem limpar, limpando no outro dia eu geraria quanto, vamos dizer assim. O quanto eu deixei de gerar por não lavar, por não despoeirar. Então, um ajustezinho fino ali que traz um resultado, né? Traz um resultado. Numa área de 1 hectare, 2 hectares de painel solar. É muita coisa. É muita coisa. De geração. Sim. E vocês sabem, né? Hoje, o principal problema para o crescimento da irrigação no nosso país é a energia. Fato. Energia hoje é limitada. Nós somos 8 milhões de hectares irrigados, né? Já tá passando, tá quase os 10. Tá quase 10. Passamos os 9 um pouquinho, tá 10 quase milhões e são quantos por cento? 54, salvo engano. Já tem um número... 54 do total de área agricultável. Isso, irrigável, que a gente vai, de acordo com o estudo, né? Esse estudo, nós podemos chegar até 54 milhões de hectares. Hoje a gente está chegando nos 10. Não, então tem 5 vezes para crescer esse mercado, então. Atenção, agrônomos, né? E nós temos profissional para isso, Elvis? Não temos. A Pivô hoje, a maior empresa de irrigação do Brasil, já fala-se da América Latina, a gente está buscando muito chegar em níveis maiores,
Mas o Brasil, nós somos a maior empresa de irrigação. A gente não conhece nenhuma outra empresa que tem 12 lojas atuando. A gente está falando de irrigação atuando diretamente. São 11 lojas de irrigação, com a case aqui de Goiânia dá 12 lojas. De irrigação são 11 lojas atuando. Nós estamos ali em Paracatu, Unaí, Cristalina, Catalão, Formosa. Então é uma região que assim tem apresentado um crescimento significativo. E aí nós expandimos agora para cá. Nós estamos ali em Nova Crixás, que atende aquela região de Britânia. Nós estamos em Uruaçu, Rio Verde. Estamos aqui na região de Goiânia. O Jorge e o Cauê, né? O Jorge e o Marcelo são sócios, são os proprietários. E o Cauê é o nosso CEO. O Cauê é que está gerindo hoje todo o grupo. Você sabe onde eles formaram? O Jorge e o Marcelo? Não conheço, não sei. Não. Achei que era da UFG. Não, mas aí o Marcelo tem um... Marcelo juntamente com... Na UFG? A Meião de Goiás, ele gosta de puxar sardinha. Porque eu formei lá, né? Não, mas Goiás tem um profissional bom. Então, assim... Não que Viçosa não tenha, né? Também, pô, tá doido? Viçosa também é vanguarda, Viçosa é case, né? Você tá doido aí. E assim, depois da UFG... A gente vai, né? A gente vai prospectar, a gente sai conversando com um produtor. Até hoje eu não conheço um produtor que não conhece o Jorge. O Jorge, lá para os anos 80... Projetou, vendeu pivô demais. Demais. Vende ainda, né? Vende. Eu acho que foi, não sei se foi lá na Agro Brasília que a gente conversou sobre isso, ou se foi o pessoal lá que me falou, mas acho que a pivô vende um pivô por dia, né? Hoje a média, né? Cara, é mais. Mais de um pivô por dia. Hoje sim, mas se a gente considerar o ano de 2021, a pivô vendeu mais de 550 equipamentos. De pivô. De pivô central. De pivô central. Fora os localizados. Então, assim, foi um ano que a gente sabe que foi um ano outlier, né? Foi o ano pós-pandemia, segunda onda de pandemia, o pessoal queria investir, queria irrigar, queria fazer acontecer. Mas, assim, atualmente é basicamente, esse é o número, em torno de um pivô por dia. A pivô hoje ela tem vendido, montado e entregue montado. Então hoje a gente faz todo o ciclo. São quantos colaboradores lá, você sabe? O objetivo é chegar nos 600, mas 600. Nós estamos em torno de 550, 570 colaboradores. Caramba. E o que eu acho bacana é que né, não é falando né, por causa que a gente tá junto, nem nada, mas a Pivô, por exemplo, ela tem um programa que até ela treina os profissionais, né? Pivot Train. Você chega lá e fala assim, eu quero trabalhar com irrigação, eu sou agrônomo, eu quero trabalhar com irrigação. Não, meu filho, vem cá que eu vou te ensinar. Porque assim, a gente vê hoje, a gente tem uma parceria boa com a RH. Isso é legal na Pivô, que você tem acesso aos profissionais. Então hoje, se eu precisar falar com qualquer profissional dentro da Pivô, além do WhatsApp que a gente tem lá o Teams, que é o software que a gente usa. Lá eu consigo falar com qualquer profissional agora. Se ele não conseguir me atender agora, daqui a pouco eu recebo uma resposta. Então, o RH é muito parceiro nosso e assim, esse mercado de irrigação, ele está muito carente de profissionais. E vocês, assim, a gente sabe que é um mercado muito promissor. A gente falou de números agora. 5 vezes. Crescer, né? Tem essa possibilidade de crescimento de 5 vezes. Então, assim, e outra coisa, é um ponto que a gente tem conversado muito, é que nós estamos buscando a cada dia, nos nossos projetos, a sustentabilidade real. Então, não é fazer um projeto só por fazer, porque, não. A gente busca com que o processo seja sustentável. A gente projeta, a gente entrega e a gente faz o acompanhamento para que o segundo pivô, quando o produtor, nosso parceiro, decidir colocar um segundo pivô, a primeira empresa que ele lembre seremos nós. Bacana. Mesmo que ele vá cotar com a concorrência, mas ele lembre que dentro de todo o processo pode ter acontecido aqui alguma coisa e tal, mas que a gente deu o nosso melhor e buscou fazer com que o processo ele fosse bem feito e executado. Tem um professor que você provavelmente deve conhecer, o professor José Alves. Conheço, lá da UFG lá. E a gente até gravou um episódio com ele aqui faz tempo. A gente podia até gravar outro, inclusive. E aí a gente tava falando que, por exemplo, a irrigação ela tem muito estigmatizado daquele negócio que tá utilizando a água que a gente utilizaria. Nossa, sim, mas tá gastando água. Mas na verdade o certo não é falar gastar. Não. É cíclico, né? Porque se eu falo gasto, eu tô o quê?
Acabou, jogando não fora, tem né? como. Isso. Mas não tem como jogar água fora, Não, ela é não tem indestrutível, né? E Ela fica girando. Ela volta, ela é cíclica. E assim, essa palavra, muito se viu nos livros de ciência, a irrigação, ela retira 70% da água doce da terra. Eu falo sempre, reforço isso, que o agronegócio ele sofre muito com uma palavrinha chamada diálogo. A sociedade muitas vezes ela não tem ouvido como realmente acontece e existem pessoas que não têm autoridade e têm tentado gerar conhecimento sem saber como acontece. Ruído, né? Isso. Então, assim, é muito importante que nós façamos isso, que a gente leve o conhecimento de verdade. E esse número de 70%, ele não é fixo. E nem tampouco ele é real. Quando a gente fala da água que tem outorga, esse número ele já dá uma reduzida significativa. Então a gente sabe que ainda a retirada sem outorga existe, mas bem menos do que há 10 anos atrás. Total. Então, assim, a fiscalização hoje ela acontece. De um estado para o outro há uma modificação, uma diferença, mas ela existe. Então hoje, quando a gente vai fazer um projeto que o cliente ele não tem outorga, a gente já sabe que não tem como financiar em bancos públicos. Por exemplo, o ProIrriga, você não consegue financiamento tá tudo ok, outorga. Isso. Não entra no crédito do governo, né? Isso. Então, assim, a cada dia mais, o número de... E outra coisa, outro ponto, nem sempre a outorga liberada ela é utilizada em totalidade. Então, dos projetos que a gente fez, vamos dizer assim, 30% dos projetos a gente estava usando vazão total. Então, tem projeto que dá vazão liberada, o cliente usa 70%, 50%. Só que essa quantificação para colocar nos livros de ciências, ela utiliza o valor total que foi outorgado. E mais um componente de recarga que eles não têm metodologia factível para você medir a devolução. Mas num processo de irrigação eu tenho 3 formas de devolução e uma quarta que eu vou falar daqui a pouquinho. Nós temos a primeira forma, que seria a infiltração, que volta a recarregar o lençol. Né? Nós temos a terceira perda, que é por evaporação, quando a gente umedece uma superfície, o sol ele faz o papel de aquecer essa água e transformar ela em vapor na superfície, que depois ela vai precipitar. Condensar, né? Isso. E nós temos a terceira perda, que é a perda da planta por transpiração. E nós temos uma quarta que eu não chamo perda, que ela vem em forma de alimento para nós. Então, vocês pararam dentro do alimento. Pararam para observar que maior parte das hortaliças, uma melancia, mais de 90% dela é composto de água. Eu pego lá, compro uma melancia, sento com meus filhos, eu estou usando essa água. Tá matando a sede também, né? É isso aí. Que é mal vista por muitos, eu tô usando ela em forma de alimento. Na verdade, que, inclusive, o bonde da lacração que fala aí que gosta de comer fruta, que é vegano, que é o povo vegetariano aí, tá tomando água aí da agricultura e tá falando mal, né? Então, ótimo. É isso que a gente precisa até na carne. Sim. Uma vez, cara do céu, eu vi a notícia lá, aquela que faz o preparo, a dança das não sei o que lá. Não vou falar o nome porque não dá audiência. Porque, né? Ela falou assim, gente, vocês acreditam que um boi gasta 16 mil litros de água para fazer 1 quilo de carne? Olha que absurdo. Nem consultou a fonte, né? Não. Ela só escutou. Aí o que acontece? Ela tem um canhão desse tamanho, de 50 milhões de seguidores no Instagram, que o que ela fala vira verdade. Isso aí. É isso aí. Né? E a gente sabe que não é bem dessa forma, né? Exatamente. Que o que acontece? A gente sabe que o animal consome uma quantidade de água, consome. Mas volta... A fezes ela é úmida. Total. Essa água ela volta para aquela planta que é absorvida. Outra coisa, essa água que ele absorve vai gerar carne e o pessoal gosta de fazer o seu churrasquinho no fim de semana. Então, assim, são informações muito desencontradas que a gente que vive, a gente que vai lá visitar o produtor, muitas vezes eu já deixei de oferecer irrigação e fui conversar com o produtor sobre máquina. Porque quando eu cheguei, ele estava com a máquina dele quebrada, se formando para chover e a soja pronta para colher. Então, como é que eu vou oferecer uma irrigação no momento que a demanda do produtor é uma máquina? É uma peça de uma máquina ali. Então, assim,
O produtor está preocupado em produzir, enquanto essa turma está preocupada em desmistificar o que realmente existe. Porque quando a gente chega lá, que você conversa com o produtor, que você vive juntamente com ele esse dia a dia, chega nem perto do que a gente ouve. Um boi consome tanto de água, a vaca emite tanto de CO2, e já existem pesquisas que estão desmistificando essas informações que não trazem resultado, né? E que não traz vantagem nenhuma para ninguém. Mas na verdade, né, você busca pelo clique, né? Sim. Quer o clique, quer o bait, quer o sensacionalismo. E acaba que assim, nós estamos aqui para isso, para mostrar o que é de verdade versus o que eles querem mostrar que não existe. Boa. Então já falei, então inscreve no canal aí, porque aí tem mais de 200 episódios aqui pra você parar de ver borracha aí, né? Pra cá, galera... E aqui a gente só traz especialista, viu? Não é? A galera é especialista na área dela. Por exemplo, você é especialista em irrigação, eu sou em comunicação. Eu não vou abrir o meu Instagram pra ficar falando uma coisa que eu não vivo, que eu não conheço, né? Você pode convidar alguém, vou trocar ideia com você, vamos lá, entendeu? Então, assim, quem sabe de música, vai viver de música, vai fazer música. Continua fazendo música, você é muito bom desde nisso. que a gente fala de irrigação. É sobre isso. Mas vamos falar do gotejo. Vamos lá. Qual que é a diferença da eficiência do uso da água do gotejo e para aspersão, Elvis? Vamos lá. Primeira coisa, a irrigação feita via gotejo, vamos trazer especificamente para o gotejo, ela tem uma frequência maior. Então eu vou ligar o meu bombeamento em uma frequência maior. Mais tempo. Mas nesse caso, o tempo nem tanto. É mais, por exemplo, enquanto um pivô eu tenho frequências menores, o que seria isso? Eu posso ligar ele hoje e voltar a ligar daqui a 2, 3 dias. Entendi. Por quê? Eu aplico um volume maior, eu aplico uma lâmina de irrigação maior, e aí a caixa de água no solo, ela recebe essa lâmina maior, então eu tenho 3 dias de evapotranspiração para perder. Supondo que a evapotranspiração da cultura, supondo do feijão, que a quantidade de água que ela precisa para produzir bem, seja de 15 milímetros. Supondo que o meu pivô ele aplica que ele dá uma volta completa numa lâmina, no P centímetro de 50%, que é a velocidade menor, ele aplica 15 milímetros. Uhum. Eu só vou ligar ele daqui a 3 dias. Então, a minha frequência, ela é o quê? 5 menor. por dia. Então, eu tenho 5 milímetros para perder. Quando ela perder os últimos 5, eu já tenho que ligar o meu pivô. No gotejo é diferente. O gotejo a gente traz uma frequência maior, ou seja, eu ligo todos os dias. E nesses dias eu vou aplicar a lâmina de 5 milímetros, por exemplo. Então, enquanto eu liguei o pivô hoje, só vou ligar ele daqui a 3 dias, o gotejo eu ligo ele todos os dias para aplicar essa água de forma pontual no dia que a cultura precisa. O que é que eu ganho com isso? Eu estou sempre umedecendo ali as raízes, certo? E eu posso fazer uma fertirrigação. Na verdade, hoje, a nossa abordagem para oferecer esse tipo de sistema ao produtor é justamente a fertirrigação. Ao invés de só irrigar, eu vou fertirrigar. Então, toda vez que eu ligar o sistema, eu posso também oferecer nutrientes para a planta. Então, imagina uma planta que ela tem uma curva de crescimento, ela é pequena, então a demanda nutricional ela é baixa. A partir do momento que a diferenciação celular ela começa a acelerar o processo, ela começa a aumentar em biomassa. Então, o que era um crescimento linear crescente, passa a ter um crescimento significativamente alto. Então, ela vai ter um crescimento ali estrondoso. Exponencial. Nessa fase, eu preciso disponibilizar mais nutrientes para a planta. Em quantidade e em qualidade. Então, a planta vai precisar de um pouco mais de nitrogênio, dependendo da planta, um pouco mais de potássio. Fósforo é um nutriente que ele precisa que a gente pense nele antes, porque a mobilidade dele no solo é muito baixa. Temos alguns nutrientes que a gente consegue disponibilizar via fertirrigação, via gotejo? Temos. Mas a gente sabe que há uma relação perfeita entre o solo e o fósforo. Eles têm uma relação de... Entendeu? Então,
a gente tem que estar sempre repondo, de acordo com a análise do solo, é claro, porque a gente sabe que o fósforo ele é muito preso ao solo. Mas temos ácido fosfórico, por exemplo, em subdose, a gente consegue incrementar a quantidade de fósforo ali. Então, a principal diferença hoje é essa, é a frequência e o volume que eu aplico. Enquanto, no caso, via pivô central, a gente aplica um volume maior por vez a cada 3 ou a cada 2 dias, a irrigação localizada eu aplico menores volumes diariamente. Então, aí... E outra coisa, pivô central a gente molha a área total. Localizada, a gente trabalha com faixas úmidas. Dependendo do espaçamento que esses tubos gotejadores eles são enterrados, o que vai acontecer? A gente pode chegar a uma condição de área total. Então eu instalo, é como se fossem essas linhas aqui, ó. Supondo que eu tenho uma linha gotejadora aqui e outra. Nesse decorrer dessa linha, eu vou ter gotejadores inseridos no tubo. Quando ele começa a gotejar, o primeiro comportamento que ele faz é um círculo ao redor dele. Uhum. Esse círculo ele vai se juntar com esse. Uhum. Quando esses dois se juntarem, ele vai formar uma pequena faixa. Só que no tubo todo formou uma faixa. Quando essa faixa se junta, o que é que ele vai fazer? Ele vai ter infiltração e ele vai ter um caminhamento lateral. Então o bulbo é como se a gente pensasse tridimensional, é como se fosse um círculo no decorrer do tubo. Entendi. A partir do momento, aí depende também do tipo de solo, mas assim, o solo de textura argilosa ou média tem um comportamento dessa forma que eu estou falando. A partir do momento que ele preencheu, ele vai começar a crescer lateralmente. Uhum. Esse que está aqui junta com outro tubo que está aqui. Da outra linha de plantio. Isso. A depender do espaçamento que você enterrar esses tubos, eu consigo fazer uma distribuição de malha de irrigação, só que tem um porém. Essa malha ela está abaixo da superfície, então eu não tenho perda por evaporação. Por isso que a irrigação via gotejamento ela tem uma eficiência média aí de 95%, podendo chegar até 98%. Caramba! Por quê? Porque ela não perde pelo vento, porque o pivô, por ser uma aspersão, não perde por conta da ação do vento. O pivô é uma chuva, né? Uhum. Isso. É um sistema muito bom também. A gente fala assim, pivô é um sistema mais implantado hoje no Brasil. Cada produtor vai ter um estilo, né? Pode implantar os dois tipos. Isso. E o diferencial, aí nesse caso, enquanto o pivô ele umedece a superfície, né? E essa superfície, quando ela evapora, ela vai perder uma quantidade de água maior. O gotejo, como ele não tem umedecimento da camada superficial, eu tenho uma eficiência maior. Então, assim, são dois sistemas com uma abordagem diferente, mas ambos trazem os seus resultados, né? Cada caso é um caso. E cada caso é um caso. Não tem o melhor ou o pior. Sim. Tem um recomendado. Tem um recomendado. O que é que hoje a Pivô tem recomendado? Que é um ponto interessante que você tocou. Nas áreas que a gente não tem como colocar um pivô central, né, seja numa calcinha de pivô, seja numa área irregular, a gente encontra áreas 100 hectares que você não consegue colocar um pivô de 20 hectares por conta é estreita demais. Entendi. Então, o que é que a gente faz? Deixa eu tomar uma água aqui. Então, por exemplo, enquanto você toma a sua água, eu cheguei a visitar produtores de frutas na região ali de Pirinópolis, certo. Anápolis, que a gente sabe que é uma região serrana, né? Estilo serras mesmo. E eles plantam ali naquele lugar. E a irrigação deles é manual, ainda não é por gotejamento. Mas o gotejo, nesse aspecto, onde o pivô não vai, é o ideal. É o melhor sistema de irrigação. Porque imagina você fazer a fertilização ou fazer a adubação de uma área serrana como essa. Você ter que subir com um balde, com uma quantidade menor e vai ter que... Enfim. Agora você imagina você fazer uma casinha de bomba com a bombinha para injetar o adubo e no tempo que você está irrigando, você está adubando essa planta. Economiza tempo. Economiza tempo, você tem maior uniformidade da aplicação desse adubo. Por quê? Porque eu falo que você vai ter um maior aproveitamento. Quando eu faço uma adubação a lanço, quando eu pego os grânulos do adubo, aqueles grãos ali e coloco na planta, e eu vou fazer uma irrigação manual, como você falou, eu umedeço
essa solução, certo? Entretanto, a gente tem o costume de molhar quando é um molhamento em excesso. Então eu vou fazer com que esse adubo ele desça em profundidade. Então você imagina uma área, sei lá, de 1 metro quadrado, eu coloco ali 100 gramas de adubo e eu vou lá com o regador e eu encho aquilo ali, porque é o que a gente mais vê, é comum ver. Então fica uma poça de água. O adubo ele dissolveu, certo? Uhum. Então ela vai infiltrar. Só que daqui 1 dia ou 2 dias depois eu faço a mesma coisa. E eu vou aprofundando, e eu não entendo porque a planta não está respondendo, haja vista que eu adubei tinha 1, 2, 3 semanas. Quando eu tenho um tubo gotejador que ele vai estar gotejando, aplicando uma vazão, nós temos tubos gotejadores que vão hoje de 1 litro por hora a 2,2 litros por hora. Então eu vou deixar o meu sistema ligado ali 2 horas para um tubo que tem uma vazão ali de 2 litros por hora, vai cair 4 litros por hora por gotejador. Só que tem uma questão, ele não vai receber aquela carga de uma vez só. Eu vou ter 2 horas que eu vou estar ali gotejando, e ele vai fazendo o quê? Se espalhando na superfície. E aí, como eu estou fertirrigando, o adubo ele vai estar também acompanhando ali aquela distribuição e umedecimento. Então o aproveitamento é bem maior. Amanhã, quando eu vier irrigar novamente, a planta já absorveu parte dessa solução. Então assim, o aproveitamento é muito, muito grande, ele é bem maior mesmo. Porque eu consigo fazer a fragmentação. Outra coisa, a partir do momento que eu distribuo essa adubação de acordo com... Imagina um milho de 90 dias, o ciclo de 90 dias, e eu faço aí 2 adubações. É como se, um exemplo bem básico, mas é como se a gente dividisse aí a nossa alimentação de um dia em uma alimentação só. Eu só vou almoçar. Entendeu? Então, enquanto com o gotejamento a gente consegue todo dia fazer uma distribuição de nutriente. O que a gente vê hoje, principalmente em frutíferas, é a fertirrigação semanal. Então, o produtor, ele conjuntamente com o agrônomo, eles fazem análise de solo e análise foliar, que assim, hoje em dia, nós temos tecnologias que conseguem mostrar a saúde de um pomar ou de qualquer cultura. Então, faz a recomendação de adubação para aquela cultura, de acordo com as produtividades que o cliente ele deseja obter. E aí ele traça um cronograma de adubação. Eu quero adubar quinzenalmente. Eu quero fazer essa disponibilidade de nutriente a cada semana. E aí muitos estão fazendo proposição de acordo com a curva de crescimento da cultura. Porque a gente tem como fazer uma correlação da quantidade e com a base de adubo com o crescimento da planta. E a gente tem visto aí, principalmente para a cultura da uva, cultura da manga, por exemplo, que lá no Vale do São Francisco, Petrolina, tem dado super certo. Então, assim, estuda-se o ciclo de crescimento da planta, o ciclo que a planta ela, até florescer, até estar madura, você tem um período que você precisa disponibilizar um nutriente especificamente. O potássio é o nutriente responsável pelo Brix, pelo doce da uva ou da melancia, por exemplo. E a fertirrigação ela consegue levar esse nutriente no momento que a planta precisa. Eu não preciso pegar uma máquina e ir lá fazer a disponibilização. Eu não preciso contratar funcionários, que está bem difícil hoje, mão de obra, para fazer isso. O sistema ele consegue em tempo real fazer isso. Então não há restrição assim para o gotejo. Eu posso usar para qualquer cultura, por exemplo, até na parte de pastagem, frutíferas, sim, enfim. Sim. Só para você ter noção, a Pivô ela montou um projeto lá na região ali depois de Unai, eu acho que é Niquelândia, para silvicultura. Floresta. Então nós montamos lá mais de 1.000 hectares de gotejo. 1.000 hectares? Mais de 1.000 hectares. Então já desmistifica aquela ideia de que grandes áreas gotejo não dá certo. Dá sim, depende muito da proposta. Qual era a proposta do pessoal? A partir do momento que as florestas elas aprofundam raiz, tranquilo, acabou, elas vão buscar água lá embaixo.
Mas até você estabilizar a cultura, 5 anos aí, você precisa de água, entendeu? Então, qual era o objetivo deles? Eram colocar 10 litros por planta, acho que era semanalmente ou era diariamente, não lembro bem. A fábrica, que nós hoje temos, nós somos revendedores, a fábrica prontamente atendeu a demanda de fabricar um tubo com espaçamento a cada 3 metros, que era o espaçamento do mogno africano. E aí nós passamos um tubo gotejador por linha que atendia justamente essa planta onde precisava cair aquela vazão. Eu ia até te perguntar isso, porque, por exemplo, é uma dúvida muito comum que eu vejo principalmente nos meus clientes de horta, né? Sim. Que eu atendo bastante horta, que o pessoal tem a ideia que ali onde tem a saída da água, onde fica o gotejador, o botão gotejador, que ele tem que ficar no rumo da mudinha da planta. Eu ouço muito isso, Não principalmente é? nos eventos. Tipo, tem que pingar ali no pé do alface, mas Sim. não necessariamente, Não, porque o nosso objetivo é a faixa. É eu fazer o bulbo, A É fa- o né? bulbo, é isso aí. É fazer, por exemplo, a gente vê muito em canteiros de alface, para 4 linhas de plantas, você colocar 2 linhas gotejadoras. Uhum. Porque uma linha vai atender 2 plantas Isso. e a outra vai atender 2. Mas como elas estão no espaçamento considerável, se você observar, elas vão se transformar em uma faixa só. Porque essas 2, elas vão juntando a Se essa. filtrando E mesmo se não chegar a acontecer em solos, por exemplo, mais arenosos, mas eu estou atendendo a demanda dessas 2 linhas aqui. E aqui eu estou atendendo a demanda das outras 2 linhas. Então não é obrigatório que o gotejador ele esteja no pé da planta. Que a lâmina ela é na faixa. A planta ela tem a capacidade de movimentar a raiz para buscar a água onde ela se encontra. Então a gente vê muito isso em soja. Uhum. Quando a gente, como vai acontecer o enterrio do tubo gotejador, por exemplo, na cultura da soja? Na calcinha do pivô ali. E aí quando a gente vai enterrar ele ali a 25 centímetros de profundidade. Então, por exemplo, aqui entre o espaçamento que o cliente planta, supondo que seja 50 centímetros entre linhas. Então, o que é que vai acontecer? Se ele plantar 50, aqui eu tenho, por exemplo, 1 metro, certo? Uma está aqui, a outra está aqui e a outra lá. Então, o que é que a gente faz? Supondo que aqui eu tenho 4 linhas de planta, 1, 2, 3, 4 lá, eu entro com um tubo gotejador aqui no meio dessas 2 e eu entro com outro tubo gotejador no meio das outras 2. Então, um tubo vai atender 2 linhas e o outro tubo vai atender 2 linhas. Uhum. Então, o nosso objetivo é que as plantas elas sejam atendidas, um tubo atenda 2 linhas. E aí não é um gotejador por planta, porque o gotejador ele tem a função de umedecer o solo, aplicar a lâmina projetada no solo, que é o solo que vai ser o meio de umedecimento da planta. Entendeu? Então, o gotejador tem essa função, disponibilizar água no solo. E o custo por hectare, assim? Porque às vezes o produtor ele tem uma certa resistência. Sim. Quando você vai para médio, para grande produtor, às vezes tem uma resistência pelo gotejo. Sim. Vai gastar mais tubo, né? Porque vai gastar mais tubo. Às vezes pensa que é mais caro, sei lá, que um pivô. Às vezes, para o caso dele, o gotejamento talvez seja mais indicado, mas ele ainda tá com aquela resistência. Custo inicial, vamos dizer assim. Realmente, o custo inicial do gotejamento ele é mais alto, né? Então, é fato. Por quê? Você imagina a quantidade de tubos que são produzidos e são enterrados para você umedecer 1 hectare. Então, é uma realidade que ele tem um custo elevado maior por tudo isso. Então, é uma tecnologia diferente. Traz embarcado dentro daquele tubo um gotejador que é justamente a tecnologia. A parte de polietileno, qualquer pessoa pode produzir, porque é um polietileno. Mas o gotejador é justamente a tecnologia que você vai fazer a aplicação com eficiência. Entretanto, quando a gente traz para o custo operacional, a gente consegue reduzir muito, a curto prazo até, esse custo que a gente considera tão alto. Por quê? Só no fato de você não precisar usar maquinários e funcionários para disponibilizar o fertilizante, ali 2, 3 adubações em um ciclo de soja de 3 meses e meio, de 120 dias, de 4 meses, você já consegue reduzir isso aí. Então já
já tem uma eficiência na parte de fertilizante. Outra coisa, quando a gente considera o tempo de duração do sistema como esse, que ele pode chegar a 15 anos, a gente já conhece sistemas nossos de 18 anos aí atuando tranquilamente, você vai ter um payback, considerando os nossos paybacks hoje da Pivô, que é em torno de 2,8 a 3,5 anos. Nossa, é muito rápido. Então, assim, a eficiência é muito grande. E outra coisa... Isso é o payback, né? A vida útil desse sistema... Há 15 anos. 15 anos. Então, de 15 anos, 3 anos recupera. 3 anos já paga. Você passa 12 anos aí... Lucrando. E também tem uma questão. A soja hoje, ela tá com um custo mais baixo do que o produtor queria que tivesse. Só que há 8 meses ela estava R$170 uma saca. Isso pode acontecer tranquilamente. É um ciclo, né? Você comprando hoje, por exemplo, um sistema de irrigação para 100 hectares, a soja hoje é o que? É R$115, tá isso? Por aí, 115 a 120. Pronto. Aí daqui a um ano a soja volta a 150. E ele produz nessa área aí uma soja a 150, conseguindo fazer 2 safras tranquilo e uma terceira safra, se ele quiser fazer, ele consegue fazer tranquilamente. Com gotejamento, o céu é o limite, né? O céu é o limite. E, assim, nas áreas que o pivô não consegue chegar. Então, o pivô realmente tem um custo menor? Tem. Mas tem áreas que a gente não consegue colocar um pivô. E você pensando do ponto de vista operacional, né, Elvis? Então, ele vai fazer safra e safrinha. Sim. E aí, dá para ele colocar ali no meio, por exemplo, um girassol. Sim. Um feijão, um tomate. Isso. Né? E otimiza demais, né? Muito. E assim, deixa de trabalhar só 6 meses no ano. Vai trabalhar muito 9. mais. É isso aí. Então, assim, a nossa abordagem maior, que realmente, quando a gente fala de custo, a gente não tem como comparar um pivô central. Isso aí né? Mas quando a gente leva para áreas que o pivô não pode chegar, já muda a conversa. Porque você, ao invés de estar produzindo só no seu pivô ali na época que não tem chuva, você vai ter uma área total. Aí entra os pontos que a gente conversa muito com o produtor. A parte operacional muda demais. Enquanto você vai estar plantando naquele pivôzinho redondo, circular ali, você consegue fazer plantio em área total, certo? Você consegue fazer a aplicação de defensivo em área total. Se você quiser fazer a aplicação de algum produto para complementar, além da fertirrigação, você faz em área total. Então, assim, a gente tem muito plantio no pivô circular. E é uma dificuldade. Eu já fui supervisor de fazenda e eu sei o que eu estou falando. Quando você vai plantar no pivô, a dificuldade é bem maior. Entendeu? Então, você está plantando no círculo. Você plantar no retângulo, no quadrado, é bem diferente. É bem diferente. E, além disso, você vai ter mais área. Cada hectare que você consegue plantar é mais recurso que você tem para tocar a fazenda. Então, o ganho apesar de ter um custo de investimento maior, na parte inicial do processo, quando você considera que você vai ter uma redução gigantesca no custo operacional. Quando você considera que aquelas áreas, cara, dá uma tristeza quando eu passo na BR aí, ou quando que eu vejo aquele pivôzão bonito e do lado aquele monte de área que você não está produzindo nada. Ou que tem planta lá que tá mirradinha, é isso né? aí. Você então, vê muito. Muito acontece isso. O produtor planta em área total para facilitar a operação e aquela área acreditando que vai cair uma chuva, alguma coisa, e aquelas plantas que estão ali nas calcinhas de pivô, elas não desenvolvem. Então você tem um milho, é a coisa mais safrinha mesmo, que o milho é o campeão na safrinha. Ou um sorgo. Lindo. Coisa mais, o pivôzão lá e tal. E naquelas áreas de calcinha você vê um nada, ou você vê uma planta subdesenvolvida. E a gente tem uma tecnologia que pode resolver esse problema, mesmo que tenha esse custo inicial elevado, mas 3 anos você consegue pagar a tecnologia. Então, assim, entretanto, a procura tem aumentado muito, tá? O produtor ele tem conseguido visualizar dessa forma, porque cada hectare que você ganha, que você produz, te torna mais competitivo. Com certeza. Então tem todos esses pontos aí. E fora que nos cases de sucesso que a Pivô já atende, são variadas culturas de diversos lugares do Brasil, né? Sim. Do mundo. Do globo. Nosso desejo é crescer mundialmente. Eu não duvido não, tá? O DNA da Pivô é... Então, assim, hoje no Brasil,
nós fechamos essa parte de gotejamento enterrado em grãos, na Pivô, ela é recente. Então, ela começou lá para 2018, né? Então, a minha contratação foi justamente para a gente dar uma melhorada nisso aí, para a gente buscar essas áreas de gotejamento superficial em grãos. E foi lá na Embrapa, trabalhando uma área que a Nandan implantou, que eu conheci o pessoal da Pivot, da Pivô. Então, nós tivemos um estreitamento de laços aí, e acabou que eu vim para trabalhar como supervisor de vendas de irrigação localizada, com foco em grãos. Mas aí entra essa questão cultural, né? Hoje a nossa abordagem é uma abordagem mais técnica. O nosso objetivo é fazer com que o produtor entenda qual o processo que ele precisa para ele ter uma irrigação por gotejamento subsuperficial na propriedade dele. Então, assim, primeiro, o produtor precisa se adequar às regras que a irrigação localizada, no sentido de gotejo enterrado, ela traz. Não é qualquer propriedade que a gente consegue implantar esse sistema. Primeiro, a gente precisa trabalhar com o sistema de plantio direto. Então, eu preciso que aquele solo ele seja todo preparado, fazer um levantamento da resistência à penetração daquele solo, da parte de compactação, né? Seja feita uma subsolagem. Depois a gente entra com a grade profunda para destorroar em profundidade, e depois passa uma grade leve para deixar esse solo totalmente preparado para receber os tubos gotejadores que são georreferenciados. Então, ao final da implantação, o produtor ele recebe um mapa de onde está localizado cada tubo gotejador. Porque esse mapa de tubo gotejador que foi implantado, ele vai ser usado na plantadeira, para que a semente ela seja depositada precisamente onde ela precisa ser depositada, para que essa água suba e ela consiga umedecer a semente, que é o que a semente precisa. Depois a raiz ela vai lá e busca onde está a umidade. Então, assim, o processo todo ele precisa ser adaptado. Eu preciso de todo esse trabalho aí. E o que é que normalmente a gente indica para os clientes, né? Para o pessoal que deseja trabalhar com isso. Antes de implantar, seria interessante você já ter uma cultura de cobertura. Então, por exemplo, você implantar lá um braquiário, uma braquiária, ou entrar com um milheto. O milheto é uma planta que faz uma matéria orgânica em quantidades consideráveis, para que quando a gente implantar o gotejo, já tenha uma certa quantidade de matéria orgânica nesse solo. Por quê? Há uma correlação direta entre a quantidade de matéria orgânica e a acessão ou a subida da água para a superfície, que é onde eu preciso que ela chegue para umedecer a semente. Então, o solo que ele foi recentemente destorroado, ele está totalmente desagregado, né? Então eu tenho só as partículas de solo ali, a estrutura está desfeita ainda. E a matéria orgânica ela é responsável por essa estruturação. E quando essa estruturação acontece, a capilaridade para essa água chegar na superfície ela é mais fácil. Então a abordagem hoje de um atendimento para um cliente que está querendo conhecer sobre o gotejamento subsuperficial em grãos, é um atendimento específico, porque eu não posso deixar com que o cliente ele tenha dúvida, porque é uma decisão muito louvável de você pegar uma tecnologia nova e você implantar na sua propriedade confiando na gente. Bacana. Então, assim, abordar é 100% transparente, e quando eu vou atender um cliente que deseja irrigar, deseja fazer deseja receber uma proposta desse tipo de sistema, eu separo o dia todo para ele. Porque eu quero ir sem impedimento algum. Uhum. Se ele quiser ir me levar na área, eu vou com ele, até faço questão. Ponto de captação, análise da água. A gente atendeu um cliente essa semana que queria irrigar frutíferas. Quando ele falou que a água dele era salobra, eu já descartei gotejamento. A gente não vende projeto de irrigação localizada para uma água que ela é rica em quantidades maiores de sais do que o permitido. Porque eu sei que eu vou ter problema. Vai entupir, né? Vai entupir, você vai ter, e acaba
respingando na gente. Então, assim, é uma conversa franca, ferro mesmo. A gente faz o levantamento, pede para o cliente fazer uma análise, né? E passar para a gente essa análise da água para saber se tem algum elemento que restringe a implantação desse sistema. Então, eu concordo plenamente com os clientes quando eles apresentam a resistência, porque é algo novo. E eles precisam ouvir de pessoas que têm conhecimento sobre esse tipo de sistema, né? Então, assim, é por isso que eu falei, os nossos colegas que estão aí saindo da faculdade, engenharia agrícola, agronomia, é um mercado que tem vaga de certeza. Muita vaga, né? Porque é uma novidade que a gente precisa difundir mais ela. Show de bola, Elvis. Muito bom, cara. Muito esclarecedor, né, Janaína? Consultoria completa para você que quiser saber mais sobre a Pivô, tá lá, @Pivô Máquinas e Irrigação, tá aí o @ na sua tela, ou pivô.com.br. Como você viu, eles não só vendem aí o mecanismo de irrigação e a tecnologia, eles oferecem consultoria, analisa a sua área, vê o que é bom para você, né? Que o que é bom para você, para sua área aí, talvez não é bom para o vizinho, ou o que é bom para o vizinho não é bom para você, né, Pedro? Depende. O famoso depende dos agrônomos. É isso. Se você gostou, curte, comenta, compartilha esse episódio com quem? O seu amigo aí que quer fazer a irrigação da propriedade dele, ou às vezes se você tá numa turma de agrônomos, né, Pedro? Tá sem saber o que especializar, convida a galera aí, fala que o mercado tá aberto. E a oportunidade está cheia. Se você quiser saber mais sobre os nossos episódios também, siga a gente aqui, ative o sininho. 2 vezes por semana tem episódios do podcast Agro2 no ar. Tem também o nosso portal de notícias agro2.com.br. Tem o meu @ Janaína Honorato. Tem o @ das redes sociais do Portal Agro2 também, @Portal Agro2, e tem um do Pedro. Pedro Maia. É isso. Muito obrigada, Elvis, pela sua participação, viu? Em nome da Pivô, eu gostaria de agradecer o espaço. Tamo junto. E quem quiser saber mais sobre irrigação, seja pivô central, localizado, entre em contato com a gente. Eu vou estar destinando você, quiser saber de pivô, apresentando a pessoa que responde por isso, e localizada com a gente. Muito obrigado. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.